Gente, vou fazer um teste, porque ela disse que não estava conseguindo. Agora sim. Yes! A vontade é tua, que a minha vida em tuas mãos está. Aí! Gente, menina, eu entrei e depois caiu. Parece que a live caiu e eu não consegui mais entrar. Eu falei, meu Deus, cadê a Camila? Falei, gente, cadê ela? Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Estou Deus. muito feliz em te receber. Você que tem sido uma bênção para nós. Amiga, você só tá contra o sol, você sabe disso, né? Menina, eu tô falando assim, peguei a melhor posição, eu não peguei nada, né? Não consegui. Não, você tem que ficar de frente para a luz, porque tá tudo escuro. A pessoa que entende tudo de internet, né? Parece. Agora sim, agora sim. Agora eu consigo te ver. Amiga, muito obrigada pela sua disponibilidade. As meninas já estavam aqui. Cadê a Camila? Cadê a Camila? E eu chamando e nada. Tá ainda, gente? Mas glória a Deus, deu certo agora. E estou muito feliz de te receber aqui. Você que é uma bênção na nossa igreja, tem sido uma bênção para tantas mulheres, né? Vai estar pregando lá na IBA Nova Iguaçu, na conferência, né? Ai, Eu vou estar lá com você, vai ser eu sei. bênção. Em nome de Jesus. Vai ser lindo com a pastora Vanessa, que eu amo demais também. E glória a Deus que ele tem te levantado, você tem sido essa voz profética para esse tempo. E quem te conhece há muito tempo sabe que os seus frutos, eles denunciam de fato a qualidade da sua árvore, da sua raiz. E exatamente sobre isso que eu queria ler aqui no início. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então você tem sido essa mulher que tem dado frutos e tem feito a diferença. Então que o Senhor continue fluindo através da sua vida e que hoje, nessa manhã, não seja diferente. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor deixe o Senhor, que você deixe o Senhor te usar com esse tema, vencendo a insegurança, que é o tema que a gente está trabalhando no nosso quarto de guerra e que eu tenho certeza que muitas mulheres precisam vencer a insegurança hoje aqui nessa manhã. Amém. Amém. Engraçado, eu falei sobre esse tema nesse final de semana em Niterói. E é um tema que mexe muito comigo, amiga, porque durante muito tempo eu fui muito insegura, sabe? Muito, Aham. muito insegura. E tem um pouco a ver com a nossa história, né? Com aquilo que a gente já ouviu, com aquilo que a gente já carregou. Mas nesse tempinho de ministério aí que eu tenho, eu percebi que o Senhor não consegue conceder nada grandioso para nós se a gente não perder em segurança, sabe? E eu faço uma comparação com um engenheiro. Quando eu falo sobre isso, eu falo assim: você tem uma casa para construir e você contratou um engenheiro. E esse engenheiro é maravilhoso, ele tem a melhor formação do mercado, ele tem a melhor especialização, ele é muito bom e você contratou ele para construir uma casa. Só que, antes de começar a construir o seu projeto, ele sofreu um acidente e ele perde a memória. Ele sobreviveu, graças a Deus, mas ele perde a memória. Então, ele esquece que ele é um engenheiro. Você continuaria a deixar esse homem construir a sua casa? Provavelmente não. Talvez ele, por querer esse valor, esse projeto grandioso de construir uma casa, ele fale, não, eu vou construir, vou fazer. Mas como é que ele vai começar? Provavelmente ele vai começar a perguntar a outro engenheiro, ou ele vai ver no Google, ele vai perguntar a pessoas como é que faz para ele não perder aquele projeto, mas ele não vai saber. Eu digo que é igual a gente. Eu sempre oro a Deus, sabe? Que eu quero fazer uma obra muito grande para o Senhor na Terra, minha amiga, sempre. E eu entendi que se eu continuar insegura, não entendendo aquilo que eu sou e o que Ele me chamou para ser, não necessariamente fazer, mas para ser, eu vou construir uma obra baseada no que o outro acha, baseada no que as pessoas falam, baseada em qualquer outra coisa menos no que Deus quer a meu respeito. Então, esse engenheiro, ele podia até construir perguntando, mas não seria o que eu pedi, sabe? Não adianta ele
melhor formação do mundo, se ele não sabe quem ele é, se ele vai ficar inseguro para construir. E a mesma coisa somos nós. A gente não tem como construir a obra de Deus sem entender quem a gente é. Porque entendendo quem a gente é, Uau. no que nós somos, o nosso destino chega. A gente acessa lugares, sabe? Mas se não, a gente vai ficar rodando, rodando, construindo para homens e não construindo para Deus, sabe? Aham. E a passagem que me lembra para falar sobre isso é Números 13, que fala sobre aquele povo que ficou os 40 anos lá no deserto. Aquele Aham. porta de entrada da promessa e não entrou. Ele cometeu alguns erros, esse povo, sabe? Mas um deles foi, inclusive, essa insegurança. Porque você vai ver em Números 13 que o Senhor dá a terra para ele. O Senhor pede para irem espiar a terra, mas Josué envia esse povo e eles vão lá e eles trazem um relatório muito ruim sobre a terra, né? Mas se a gente vai ver o versículo 2, ele fala assim: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Não é a terra que ele um dia vai dar, não é a terra que ele está pensando sobre dar ou não, não é a terra que ele fica assim, vamos ver se eu dou para vocês ou não. Ele fala assim, é a terra que eu dou. Então já era uma promessa. A terra que eu dou. Aquele povo recebeu essa promessa. Eles voltam de lá. Voltam com um relatório horroroso sobre quem morava lá. Sobre os gigantes, sobre as casas fortificadas. E tudo era verdade. Era realmente um lugar difícil de acesso? Era. Mas havia uma promessa. Eu dou. E o que esse povo fez? Ele cometeu 3 grandes erros de um povo inseguro. O primeiro erro que esse povo cometeu foi a insegurança. A insegurança começa, sabe como? Na comparação. Uau. Então, ela é a inimiga da plenitude. Quando a gente olha para o outro e fala, eles são mais fortes que nós, que é o que a palavra diz no versículo 31. Fala que eles olharam para aquele povo e falaram assim, a gente não pode entrar ali não, porque eles são muito mais fortes que nós. Então, eles se comparam com o povo que está lá dentro. Eram gigantes mesmo, eram homens muito fortes, era um povo que tinha uma habilidade militar muito boa, que estava ali dentro da Terra da Promessa. Mas eles tinham um Senhor e tinham uma promessa, sabe? Extremamente inseguros. Olhavam para os outros, olhavam para si, não, eles são mais fortes. E faziam o quê? Ficavam no mesmo lugar, não acessavam. Quantas vezes nós assim? Quantas vezes a gente está o tempo todo nos comparando com o outro e nos tornando cada vez mais inseguras? Olhando para o ministério do outro, falando, tá vendo? Olha como ele tá, olha o que ele faz. Eu não tenho nada disso, não, eu sou muito fraca. Eu não sei falar, não, eu fico com medo. E deixa de acessar lugares que já são nossos. Porque eu creio que tem lugares que o Senhor já reservou para nós e a nossa segurança faz a gente ficar paradinha, sabe? Exatamente. Eu lembro, amiga, assim que eu me tornei pastora, eu fiquei extremamente insegura, sabe? Eu fiquei insegura porque muito nova, não tinha uma pastora nova na nossa igreja. Nessa época que eu me tornei junto com a pastora Mari. E as pessoas começaram a falar para mim assim, olha, você se tornou pastora, então agora você precisa se vestir diferente, você precisa botar umas roupas mais, sabe, de pastora. E eles começaram a falar assim, olha, quando você pregar, você tem que dar uns gritos. Você não pode ficar essa mansa, não. Não é assim, não funciona assim. E eu fui recebendo aquela mensagem, eu comecei a me comparar, comecei a pesquisar sobre as pastores que existiam jovens. Olha que loucura. Tão insegura, Nossa. tão insegura. E eu fui pesquisar na internet como elas se vestiam, como se comportavam. Parar, comecei a falar, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Até que chegou uma oportunidade de pregar na nossa igreja. E eu falei assim, nossa, então agora eu vou me vestir igual a pastora. Não era que eu me vestia de forma vulgar, não era isso. Mas era diferente daquilo que já existia. O que eu fiz? Botei uma blusa fechada de botão, um saião enorme. E botei um coque. Pensa, me baseei nas assembleanas, que não tinha nada, que é lindo, mas não tinha nada a ver comigo, tão insegura que eu quis me comparar e me tornar outra pessoa. E eu fui assim, sabe? Aí preguei, falei, não consegui dar os gritos, porque para mim era muito difícil. Terminou minha palavra, terminamos a palavra, foi uma bênção, uma amiga. Me liga e fala assim, amiga, tudo bem? Eu acabei de ver sua palavra online.
Ai, que bênção, gostou? Ela, nossa, foi uma bênção, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você tá vestida assim? Aí eu fiquei tão constrangida. Eu falei assim, ah, amiga, normal? Ela, normal? Não, você não se veste assim. Aí, Caramba! aí, ai, amiga, que eu ia pregar e tal. Deixa eu falar uma coisa. Você não precisa ficar parecendo com outras pessoas, você não precisa se tornar outra pessoa. Deus te chamou assim, do jeito que você é. Se você fosse alguém se vestir com algum tipo de problema no seu vestimento, tudo bem, mas não é, nunca foi assim. Então, assim, não se torne outra pessoa. Eu sei que aquilo veio Uau! como uma palavra no meu coração, eu fiquei constrangida e ao mesmo tempo fiquei refletindo sobre aquilo, o Espírito Santo ministrando no meu coração, sabe? E ele falava, Aham. filha, por que tanta insegurança? Fui eu quem te criei. Fui eu que te criei, eu te tornei pastora do jeito que você é. Se eu quisesse uma Ana Paula Valadão de novo, eu faria você, Ana Paula Valadão 2. Se eu quisesse Aham. Martinello de novo, eu faria você uma Viviane Martinello 2. Mas eu te chamo de Camila Freitas. Com as suas habilidades e os dons que eu te dei, do jeito que eu te dei, é desse jeito que eu quero que você acesse o inferno e tire as dúvidas. Uau! Aí eu falei, meu Deus, eu realmente preciso parar com isso. Eu não posso, eu preciso perder essa insegurança, eu preciso entender que Deus me chamou assim, que foi Ele quem me criou. Eu não posso passar os meus dias tentando ser o que eu não sou, porque aí eu vou me tornar cada vez mais insegura. Vou parar de acessar os lugares que Ele quer e não vou acessar a minha terra da promessa. Mas tem vezes que as comparações nem vêm de nós, né, amiga? Tem Sim, vezes que pessoas têm o dom de nos tornar pequenos e nos tornar seguras, sabe? sim. Eu vejo muitas mulheres que ouviram muita coisa, que viram muita coisa, e por isso ficam tão inseguras de viverem algumas coisas, sabe? Mas Sim. a gente precisa jogar tudo isso na cruz. Tudo isso na cruz e entender que o Senhor não erra quando Ele nos cria, sabe? Quando, Amém. quando a gente critica o projeto, a gente está criticando o projetista. Então, a gente tem que entender aquilo, as habilidades que Deus deu e ficar seguros nisso para acessar alguns lugares. E, Sim. e, e eu lembro que foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, porque a opinião do outro era muito importante para mim, sabe? Muito. Sim. Então, caminhar era pesado demais. Eu precisava caminhar com a opinião de todo mundo nas costas, para agradar todo mundo. E caminhar com o sofá nas costas, não consegue dar muitos quilômetros, a verdade é essa, né? Quando você vai segurar um sofá, você consegue dar alguns até onde precisa, mas quilômetros você não caminha. E isso vai deixando a gente paradinha no mesmo lugar. O segundo erro que esse povo cometeu, que falou muito comigo, foi quando eles se inferiorizaram. Eles esqueceram como Deus os chamava. Sim. Falam assim no versículo 33. Fala assim: nós somos como gafanhotos comparado a esses homens, a esses gigantes que estão na terra. A gente não pode acessar lá porque nós somos como gafanhotos. Amiga, quando você vai em Êxodo 19, deixa eu ver, abrir aqui para ler, porque esse é um texto lindo. Esse texto de Êxodo 19, gente, eu colhei no meu quarto, em frente à minha cama, durante muito tempo, depois que eu casei, porque eu não queria esquecer isso. É em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Senhor falando assim para Moisés: agora, obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Uau, coisa linda! Amiga, é o mesmo povo, é o Senhor falando para esse povo assim, dentre todas as nações, todas são minhas, mas vocês serão o meu tesouro pessoal. Nação Uau. sacerdotes, vocês são diferentes. E essa palavra está sobre nós. Você vai ver em 1 Pedro, ele faz essa referência também. Vocês são nação santa, povo escolhido. Então, assim, o Senhor chama eles de tesouro pessoal. O que é ser tesouro pessoal do Senhor? Olha que coisa magnífica. E esse povo lá na frente, na porta da terra prometida, se chama de gafanhoto. Meu Deus. É muito triste. É muita insegurança em quem Deus é, quem eles são, sabe? E
Eles falam isso e tem medo de entrar naquele lugar. Aí eu fico pensando, a gente conhece aí grandes estilistas, tá? Vamos falar, sei lá, sobre Giorgio Armani. Faz ternos maravilhosos. Imagina que você tem a possibilidade de olhar para o Giorgio Armani e falar para ele assim, Giorgio Armani, deixa eu te falar. Esse terno é muito legal que você fez, mas ele não é tão assim maravilhoso. Eu acho que eu tenho uma opinião que ele precisa de mais brilho, ele precisa ser assim, assado. Imagina, alguém que é especialista em fazer, a gente chega lá e dá opinião sobre aquilo. Ou ele vai rir da gente, ou ele vai ficar bem irado. Fala assim, quem é você do pão, querido, para dizer como é que eu faço os meus tetos maravilhosos, sou especialista nisso. Muitas vezes a gente faz isso com você. Muitas É vezes a gente verdade. faz isso por causa da nossa segurança, sabe? Eu não sei se ele ri de nós ou se ele fica irado, porque ele planejou a gente, né? Nós não somos frutos do acaso. A palavra de Deus diz em Salmo 19 que ele nos conhece antes de sermos um embrião, e isso é muito forte. Cada parte de nós foi formada por ele. E a gente ficar seguro nisso. Seguro, Sim. seguro de quem nós somos. E esse povo se chama de gafanhoto, enquanto o Senhor os chama de tesouro pessoal. Nós não somos aquilo que pensamos ser. Nós não somos o que as pessoas dizem que somos. Nós não somos, inclusive, o nosso erro, o nosso passado. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. E Ele diz que Amém. somos o tesouro pessoal dele. Dentre todas as nações, tudo é dele. Mas nós fomos escolhidos para ser o tesouro pessoal dele. Ele precisa tomar posse disso. Ficar É verdade. seguro diz a nosso respeito. Sabe? Durante a vida, a gente recebe tantas mentiras de nós mesmos que às vezes se tornam verdades. E esse, Verdade. e esse é o trabalho de Satanás, sabe? Por isso ele investe tanto em crianças. Porque crianças feridas se tornam adultos problemáticos, né? Então, Verdade. então crianças são muito feridas na identidade, na segurança, porque quando adultos elas se tornam como esse povo, sem saber quem é, sem acessar lugares e sem plenitude tudo que Deus separou para eles, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que quando eu era criança, eu eu tive uma experiência com uma tia que eu gostava muito. E eu tava brincando com a filha dela. Eu era bem pequena, eu não sei dizer a idade que eu tenho, mas eu lembro que eu olhava ela de cima. E ela parecia muito grande pra mim, hoje ela nem é grande. Mas eu lembro que eu tava brincando e ela tava num dia ruim, chateada. E ela fez uma referência falando assim, comecei a brigar com a minha prima por causa de uma boneca. E ela falou assim, eu não sei porque que essa garota vem aqui, ela só me traz problema. Ela só me traz problema. E eu era muito pequena. Lá, já tá brigando de novo, que coisa chata. E aquela palavra entrou no meu coração. E eu nem sabia que eu estava ferida por aquilo. Mas depois que eu conheci Jesus, ele revelou e trouxe isso à minha memória. Falando assim, filha, às vezes você não entra em lugares, você não faz o que eu quero, você fica tímida demais, você fica insegura demais, porque você acha que você só traz problema. Que você não é alguém que traz benefícios e alegria. Mas eu quero te dizer que você traz sim, e que eu te escolhi. E eu fui curada dessa palavra. Porque durante muito tempo, inclusive pequena, eu tinha muito medo de algumas coisas. Muito medo. Por ser completamente insegura, sabe? Mas Sim. quantas mulheres, quantas crianças, quantas meninas já tiveram sua imagem deturpada por palavras, sabe? Às Verdade. vezes, por tantas coisas, se tornaram mulheres tão inseguras. Mulheres Sim. que não conseguem olhar para si e ver tudo daquilo que Deus derramou sobre elas, sabe? Só consegue entender como verdade aquilo que Satanás colocou durante a infância dela. E eu oro hoje, amiga, em nome de Jesus, seja quebrado. Amém. Sei que tem mulheres aqui que o Senhor derramou muitas coisas sobre elas, sabe? Amém. Então, para elas acessarem, sabe, amiga? Para elas acessarem. E elas precisam voltar a ter segurança no Amém. Deus que as chamou. No Deus que as chamou. E o último erro que esse povo cometeu foi de vitimização. Eles começam a reclamar falando que não deveriam ter saído do Egito. Que agora eles iam morrer aqui, e ele questiona o porquê de Deus levá-los até aquele lugar. Gente, o mesmo povo
que viu o mar vermelho se abrir, que recebeu o maná do céu, que a água sair da rocha, que caminhou sobre a nuvem e a coluna de fogo, esse mesmo povo, quando recebe o relatório da terra da já tinham recebido, fala assim, por que que eu tô aqui? Era melhor a gente ter morrido no Egito. Vamos voltar para o Egito, que é absurdo, porque Deus nos trouxe para esse lugar. E eles começam a se vitimar, começam a fazer pequenos, a se achar muito pequenos, injustiçados. Sim. A história deles é muito difícil, é muito ruim. Quantas vezes o nosso histórico, o nosso passado, nos torna inseguras de acessar lugares? Esse povo se vitimando, falando que já tinham sofrido muito, que era melhor eles voltarem para o Egito. Nossa, a nossa história é tão difícil, que nós já fomos escravos. Mas quando a gente encontra Jesus na nossa realidade hoje, ele refaz, sabe? E a nossa história, ela vira um motivo de glorificação do Senhor. Porque as pessoas Sim. olham para nós hoje e falam assim, uau, Deus foi capaz de fazer isso com a Camila, Deus foi capaz de fazer isso com a Jennifer. Nossa, então pode fazer comigo também. Só que a gente prefere ficar parado, revendo o nosso passado difícil, as histórias que nos machucaram, para nos sentir inseguras, ficar ali parada, falando, não, mas você não sabe a minha história, pastora, você não sabe o que eu vivi, você não sabe aquilo que eu passei, você não sabe o que aconteceu comigo, eu posso viver isso, esse lugar não é para mim, sabe? Isso tem que acabar em nome de Jesus. Eu falei, a nossa história não determina quem nós somos, Jesus determina quem nós somos. Aleluia. Eu sou uma completamente improvável do Senhor. Se eu for olhar para o meu passado, para os erros que eu cometi, minha amiga, eu não podia estar aqui falando com vocês. O meu marido, se fosse olhar para o passado do meu marido, ele não podia estar ministrando na nossa igreja, pregando, ele não podia ser pastor. Amiga, meu marido era viciado em drogas, candomblé, tocando tambor de candomblé. Ele era mãe de santo, conhecido no mundo, roqueiro, super roqueiro e viciado em todo tipo de droga. Um dia ele encontrou Jesus. Imagina se quando ele encontrou Jesus, ele ficasse na insegurança do passado dele, falando assim, não, mas eu já vivi isso, isso e isso. Melhor ficar aqui parado, quietinho, né? Só caminhando assim com Jesus, ouvindo. Porque realmente é uma história muito difícil. Amiga, se meu marido tivesse feito isso, ele não estava vivendo a plenitude de Deus hoje. Sendo um Amém. artista, alcançando vida e saqueando o inferno. Sim. A gente precisa parar de dar autoridade para o nosso passado. O que foi Sim. feito de dar autoridade para Satanás e nos tornar inseguras, justificando pelo que a gente vive. Se for isso, a gente anula a cruz. É A gente anula verdade. a cruz. Porque ele morreu na cruz por isso também. É Sabe? O que eu verdade. acho aí na geração reborn é o fato de vocês ressuscitarem Lázaro, sabe? Sim. Mortas vivas. Que vivem o seu dia a dia, acordam para resolver problema, faz o que tem que fazer, não, e volta a dormir, acorda para trabalhar, a filha, cuidar de casa, às vezes nem isso, e volta a dormir. Só que nós somos chamados para muito mais. Eu creio, sabe, Jennifer, que durante o tempo, nós como igreja negligenciamos as mulheres, sabe, amiga? Nós Sim. muitas mulheres e justificando que isso era bíblico e não era. Porque Sim. quando Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele, cuidar das coisas como Maria, ela ficou na posição de um discípulo. Sim. Na posição de alguém que seguia um mestre, que tinha um rabino, que era uma posição de um homem, tá? Sim. Que Discípulo mulheres era... não poderiam. Mulheres Não, não poderiam. Ela foi a primeira estudante de teologia da Bíblia. perfeito. E quando Sim. Jesus não fala para Marta, assim, a Marta, você não vai estudar? Ele falou, não, ela escolheu a melhor parte. Jesus está legitimando o ministério das mulheres. Ele está Sim. falando, ela pode tirar essa insegurança porque eu estou autorizando. Marta estava Aleluia. pés dele, ouvindo o que tinha que ouvir, aprendendo como um discípulo. Ela estava ali representando todas nós. Então, a gente precisa tomar posse. A gente precisa Sim. acessar esses lugares que o Senhor quer que a gente acesse. A gente precisa parar de ficar a nossa insegurança porque nós somos, comparando que o outro é e você não é, falando sobre a sua história, se chamando de gafanhoto enquanto Deus te chama de tesouro pessoal.
É verdade. Quantas outras pessoas chegarão ao nosso Senhor quando nós abrimos a nossa boca? Quando a gente for ousado o suficiente para fazer e acontecer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E em nome de Jesus, sabe? Que mulheres aqui compreendam essa palavra e saiam dessa fase da murmuração, da vitimização, se inferiorizando, se comparando e comecem a realizar aquilo que o Espírito Santo colocou no coração delas. Porque eu sei, amiga, eu sei porque eu já estive nesse lugar. Eu sei os projetos que o Senhor coloca no nosso coração, sabe? Eu sei que Sim. tem coisa no coração das mulheres para realizar, para falar, fazer, que elas não fazem, mas que Jesus colocou no coração delas. Meu Deus. E por medo, por insegurança, elas ficam com aquilo lá dentro, lá dentro. E como nosso pastor disse uma vez, o cemitério é o lugar onde mais existem sonhos não realizados. Onde mais Verdade. existem projetos não realizados. Verdade. Homens e mulheres que morrem sem realizar aquilo que o Senhor chamou para fazer por insegurança, muitas vezes. Sim. Eu não quero estar nesse lugar. Em nome de Jesus, eu não quero que vocês, mulheres, estejam nesse lugar. Porque tem muito mais de Deus para a gente viver. Eu costumo dizer que se está vivo, se está respirando, é porque tem propósito, sabe, amiga? É verdade. Uma com a outra. Se essas mulheres estão aqui, estão respirando, tem vida. Se tem vida, tem propósito. É verdade. Eu orei sobre isso hoje. Aham. Olha só. Então, assim, o que você está deixando de fazer, mulher? O que você está deixando de fazer? Uma palavra que está ardendo no meu coração, que uma amiga, é sobre o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele é um espírito que coloca o profeta na caverna. Ele é um Sim. espírito que oprime. Um espírito Manipulação. manipulador. Um espírito que geralmente vem travestido de alguém importante para nós. Vem travestido de talvez um amigo, de alguém que está perto, alguém que é importante para nós, geralmente. E esse espírito, ele faz o profeta ficar inseguro. Faz o profeta ficar com medo. Faz a gente entrar na caverna. Faz a gente não querer falar mais. Faz a gente se sentir sozinho. Faz a gente ficar com medo do que o outro vai falar. Faz a gente se sentir pequeno. Tudo isso é a opressão desse espírito de Jezabel. E a Sim. palavra que estava em Apocalipse 2, que o Senhor fala assim, suas obras são lindas, muito legal, mas contra ti eu tenho que tolerar este espírito de Jezabel. Olha isso. Olha isso. Olha como Forte. isso é forte. Sim. Muito forte. Quer dizer que você faz as coisas para o Senhor com alegria, legal, suas obras são lindas, mas você tolerou o espírito de Jezabel. Você tolerou essa voz que fala que você não pode. Você tolerou essa voz que te diz que você é pequena. Você tolerou essa voz que te coloca na caverna. Você tolerou. E eu fico pensando, Jesus falando pra gente assim, pois é, tanta coisa que eu abri pra você, tanta porta que eu queria que você entrasse, que você não tinha que fazer o menor esforço pra entrar, era só um passo pra entrar nessa terra. Você não entrou porque você tolerou o espírito de Jezabel. Meu Deus. E o espírito de Jezabel falou muito mais alto do que a voz do meu. Como pode? Como pode você calar a minha voz com a voz de Jezabel dizendo aquilo que você não é? Porque eu quem sei o que você é. Eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Não é ela. Foi ela que te criou. Foi Satanás que te fez. Fui eu. Eu sou o Senhor da tua vida. E se eu Sim. digo que você pode, que eu te dei esse dom, que eu abri essa porta, é esse lugar que você tem que entrar. Se foi eu que coloquei esse desejo no teu coração, é esse lugar que você quer entrar. É esse lugar que eu quero que Sim. quero ouvir no dia do juízo contra ti. Eu tenho para te dizer que toleraste o espírito de Jezabel. Eu não quero tolerá-lo. E eu vou te falar, amiga, todos os dias a gente tem que lutar contra isso. Todos Verdade. os dias, amiga. Não é uma coisa que a gente tá que nunca mais vai acontecer, não é. Eu sei que essas grandes mulheres, eu sei que você, essa mulher usada por Deus hoje, eu sei que às vezes vem muita voz querendo fazer você se calar. Você ficar no seu lugar. Não é ou não é, amiga? É ou não é? Com certeza. É isso.
pessoas tentando nos diminuir, tentando calar agora, tentando botar a gente dentro da caverna cheia de medo, preocupada. Só que chegou o tempo das mulheres não tolerarem mais, em nome de Jesus. Amém. Chegou o tempo de nós, mulheres, vivermos em plenitude aquilo que Deus colocou no nosso coração. Colocar Amém. em prática projetos que Deus nos deu. Amém. Se Ele chamou, Ele abençoa. Começa pequeno, valorize os pequenos começos. Não é que vai ser fácil. Ele não prometeu que vai Sim. ser fácil. Mas Ele estaria com a gente. E isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Sim. Então, assim, para quem está me escutando aqui hoje, eu quero dizer que tem mais de Deus para sua vida, sabe? Se você veio ouvir essa palavra para perder sua insegurança, eu quero que isso aconteça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus a voz de Jezabel, a opressão de Jezabel sobre a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você comece hoje a acessar lugares novos. Você comece hoje a botar em prática o projeto que o Senhor colocou no teu coração. Que você comece com ousadia. Ainda que você olhe ao redor e pareça tudo fora do lugar, lembra que foi com uma palavra que o Senhor criou o mundo. Ele disse, haja luz e houve luz. Então comece a declarar. Comece a falar. Amém. Comece a entender que você é cheia de dons e habilidades. Comece a entender que e que o Senhor fala assim, eu te legitimo, eu deixo, eu te chamei. Pode ir, pode viver, esse lugar é seu. Esse dom Amém. que eu dei, pode ir. E a gente não está falando aqui que você vai abrir mão das outras coisas, não é isso. Mas você precisa acrescentar. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem Amém. mais Em nome de Jesus. para acessar. Eu sei que tem mais. Eu sei que no seu coração tem coisas que ardem. Ardem. Insegurança te deixa parada, paralisada. A insegurança te deixa ali naquele lugar presa. A insegurança coloca grilhões nos teus pés e nas tuas mãos e mordaças na tua boca. Mas em nome de Jesus, isso foi quebrado. Isso foi quebrado em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida toda a ousadia, toda a coragem necessária para que você acesse esses lugares. Eu declaro sobre a tua vida que você é Caleb. Você acessou a terra da promessa. Caleb era tão ousado que quando aqueles homens foram falar o relatório, porque olha, tem isso, tem aquilo, ele falou assim, então vamos lá agora. Ele está falando assim, vamos lá acessar essa terra agora. A gente pode. O Senhor está com a gente. Eu declaro essa ousadia sobre nós. Amém. Caleb e Josué que acessaram a terra, que foram ousados, obedientes, venceram a insegurança. Respeito na promessa do Senhor. Amém. Claro, isso sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Novo tempo para nós. Novo tempo para nós. Aleluia. Aprendem mais. Não há mais mordaças na sua vida. Coloque em prática Em hoje. nome de Jesus. Hoje. Começa hoje o seu projeto. Em nome de Hoje. Nem que seja um pequeno passo. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, você colocou. Começa hoje. E eu creio que você vai encontrar graça diante de Deus. Você vai encontrar graça diante de Deus. Vai ver a mão dele tornar aquilo sobrenatural. Só por fé. Dê um passo. Dê um passo de fé. Em nome de Faça. Jesus. Em nome de Jesus. E receba a graça de Deus. Comece e veja ele confirmar aquele desejo que colocou no teu coração. Glória a Deus. Amém, amiga. Amém. Amém. Você pode orar, amiga, agora, para a gente fechar com essa palavra linda e revelada do céu que o Senhor ministrou no nosso coração. É tempo realmente da gente não ouvir o espírito de Jezabel, não deixar que o espírito de manipulação nos coloque dentro de uma caixinha, dentro de uma caverna e de um lugar onde você não consiga fluir com aquilo que Deus depositou dentro de você. O que eu amo em Jesus é que quando a gente de fato se encontra com Ele, Ele consegue extrair de nós um potencial que a gente nem sabia que carregava.
Quando Jesus olha para aquela samaritana, uma mulher improvável, uma mulher que não tinha currículo, até um currículo para ser uma escolhida, mas Jesus olha para ela e fala: é você, quebrada, que eu vou usar, é você que eu vou usar para saciar a sede de muita gente, porque você conheceu a fonte. Então, eu creio que quando a gente se encontra com Jesus, ele vai trazer para fora potencial que há dentro de você, habilidades que há dentro de você. E aquela mulher samaritana foi a primeira missionária de Samaria, foi a primeira avivalista daquele lugar. Então, eu queria te pedir para você orar nesse momento, abençoar a vida dessas mulheres em nome de Jesus, para que hoje possa haver um destravar, aquilo que está ali dentro, guardado, possa ser para fora, os dons, os talentos, as habilidades. E este lugar de insegurança não vai te pertencer mais. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas mulheres que estão aqui nessa manhã nos ouvindo. Amém, Jesus. Eu creio que foi o Senhor quem as trouxe para esse lugar, como essas mulheres samaritanas. O Senhor foi até ela. Naquela época, tanta gente mais importante, mas o Senhor desviou do teu caminho. Foi ali para encontrar só aquela mulher. Verdade, Jesus. Não veio aqui hoje para encontrar. Eu creio, Jesus, que esse foi o lugar que eu vou pegar mulheres samaritanas e declarar a verdade sobre ela, como o Senhor fez naquele tempo. Amém. Então, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que essas mulheres ruminem essa palavra, tomem posse dessa palavra, compreendam que não fui eu nem foi a Jennifer que falamos, mas o pecado do céu. Aleluia. Esse foi um tempo que Deus preparou para essas mulheres, isso já estava na agenda do céu. E hoje era o dia que Jesus te encontraria e diria para você assim: filha, eu estou tirando a mordaça da tua boca. Filha, eu estou te filha, eu estou te puxando para fora da caverna. Então, Deus, em nome de Jesus, eu te clamo por ousadia, por coragem sobre a vida dessas mulheres. Eu te clamo, Senhor, para que o teu Espírito continue a soprar ao ouvido delas aquilo que elas verdadeiramente são. Eu te peço, em nome de Jesus, cale a voz de Jezabel na autoridade do nome de Jesus. Que elas não ouvidos a tudo isso, mas que elas ouçam, compreendam e caminhem como aquelas que são escolhidas do Senhor, como as Marias que o Senhor diz e declara um ministério sobre elas. Essas são Marias, Senhor, essas são essas mulheres samaritanas que têm a vida transformada, que depois que encontram contigo fazem uma multidão, uma cidade inteira te procurar. É isso que eu declaro sobre a vida dessas mulheres, que a partir da ousadia delas, como a ousadia da mulher samaritana que foi na cidade contar o que ela tinha visto em ti, o que ela tinha ouvido sobre ti, e o povo foi atrás do Senhor. Eu declaro isso sobre a boca dessas mulheres. Ousadia para elas falarem: o povo inteiro vai atrás de ti, uma cidade inteira vai te procurar, Jesus, porque essas mulheres saíram do lugar, porque essas mulheres tiraram a mordaça, porque essas mulheres ousaram tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. E quando os desafios vierem, Senhor, porque eu sei que existem. Quando o primeiro desafio surgindo, colocou no coração dessas mulheres que elas lembrem da palavra de hoje. Que não vai ser fácil, mas que o Senhor está ali. E que o Senhor está aí, que o Senhor vai fazer elas transpassarem esses muros e essas dificuldades, porque é para a glória do teu nome. Amém. Em nome de Jesus, que elas sintam unção fresca sobre elas. Que elas sintam agora onde elas estão. Eu não sei se elas estão dirigindo, se elas estão em casa, se elas estão no trabalho. Eu sei que nós temos muitas funções como mulheres, mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que agora elas sintam o teu toque falando assim: filha, você está liberada para viver tudo que eu planejei para você. Eu te amo, eu te amo, é você, é para você. Que elas recebam essa palavra no coração e deem passos de fé no dia de hoje. Profeticamente, elas deem passos de fé no dia de hoje. É o que eu te peço, e um dia na tua presença, um dia de derramar teu sobre essas mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amiga, muito obrigada por você compartilhar algo do céu conosco. Que palavra linda. Eu tenho certeza que vai ter muitos frutos essa palavra. E obrigada pelo seu sim, mesmo aí com 2 crianças. Ela tá aqui. Toda logística. Ah, meu Deus.
Mas obrigada, amiga. Que Deus te abençoe muito, tá? Amo a sua vida. E eu a sua. Um beijo. Tchau. Tchau.